Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem? É impressionante como as pessoas complicam as coisas simples. Recentemente eu vi alguns ditados populares serem reescritos em busca de uma sofisticação maior. Começou-se a dizer, ao invés de conversa para boi dormir, começou a falar prosopopeia flácida para calentar bovinos. Outros, também muito interessante e criativo, diz assim: derrubar com a extremidade do membro inferior o suporte sustentáculo de uma das unidades de acampamento. Que é o que é? Significa o quê? Chutar o pau da barraca. Tem outro também que é interessante demais, fala bucéfalo de oferendas, não perquires formação ôntica. Quer dizer, cavalo dado não se olha os dentes. São os ditos populares que se afastam, uma brincadeira, mas se afastam da simplicidade, tornando-se construções ortográficas sofisticadas, com alto nível de conhecimento linguístico. E essa é uma tendência da raça humana, tentar sofisticação, o rebuscamento para as coisas simples, trazendo complexidade para onde não existe. A tentativa de tornar diferenciado um grupo de pessoas detentoras de algum conhecimento ou posição de destaque também transborda para as religiões. Nós vemos ao longo da história da igreja estabelecida missas pregadas em latim, bíblias não traduzidas para a língua dos povos, grandes templos religiosos que colocam medo nas pessoas, enormes estruturas denominacionais, cujo resultado, o afastamento de pessoas normais da busca do Deus vivo. Mas o Evangelho é, e sempre foi, simples. A expressão que dá o nome a esse projeto nosso e ao site, Evangelho Simples, que visa a edificação da igreja de Deus espalhada pelo mundo, diga amém, os irmãos que vieram de fora, diga amém, pode ser muito mal compreendido se a pessoa tão somente ouvir Evangelho Simples. Trabalhar para chamar as pessoas ao reino por meio do título Evangelho Simples pode ser uma estratégia comercialmente inadequada. De fato, não podemos nos afastar da simplicidade que há em Cristo, como diz a palavra em 2 Coríntios 11:3. E também não podemos nos perder em questões loucas, genealogia, contenda e debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, como diz lá em Tito capítulo 3, verso 9. Assim, o Evangelho Simples significa a boa notícia de Deus para a solução do problema da humanidade, transformando totalmente todo homem. No entanto, apesar de uma visão absolutamente eficaz e acessível a todos, a expressão simples pode trazer qualificações negativas para o Evangelho, o que é uma insanidade. O que vem na sua mente, por exemplo, quando a pessoa diz, eu tenho um carro simples? Você logo deve imaginar um veículo sem muitos opcionais, um veículo que mal consegue desenvolver 0 a 100 em 1 minuto, um veículo que provavelmente não consegue sequer transportar passageiro. Ou quando alguém afirma para você que tem uma casa simples, intuitivamente se conclui que é uma moradia sem praticamente nenhum conforto, que não tem muito espaço, que o luxo ficou a quilômetros de distância daquele lugar. E essa mesma sensação que se tem quando se diz que determinada pessoa é simples, julgando que o indivíduo não possui muitos dotes intelectuais, não tem muita educação, enfim, um incauto, um matuto, um capial, um jacatatu. E o Evangelho Simples pode passar a falsa ideia também, que é um caminho de fé para os limitados, sem muita sofisticação, não prestigiando o intelecto ou a profundidade espiritual, impondo apenas uma forma alternativa para ser mais acessível ao grande público. Na verdade,
esse evangelho mal entendido não é o evangelho simples, é o evangelho simplório, que não é bíblico. O evangelho simplório, que, repita-se, não tem base na palavra de Deus, é digno de vergonha. Tal como você recebeu um parente seu da roça simprão, que não sabe os mínimos hábitos de higiene em público, introduzindo o dedo nas narinas, ou eliminando gás na frente dos outros. Tal é a situação em que se imagina quando se prega esse evangelho, que não é o evangelho real. É um evangelho que não transforma ninguém, não é baseado em ninguém considerado ilustre, não conduz ninguém a Deus. Se não houver o correto entendimento, corre-se o risco de subestimar o caminho da vida em uma religiãozinha fraca e sem fundamento. Portanto, amados, que possamos aprender a diferenciar claramente esses dois evangelhos. O evangelho simplório tem figura, é baseado em um carpinteiro. Simplório, carpinteiro que nasceu no Oriente Médio por uma gestação concebida antes do tempo. Que dó, evangelho simplório. Já o evangelho simples é baseado no Filho de Deus, que se esvaziou da sua glória e poder e veio ao mundo que ele próprio tinha criado pela implantação do zigoto pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem. Glória a Deus por isso. O evangelho simplório tem como uma figura de um menino fraco. Impressionante que esse menino nunca cresce. Todo Natal se fala que o menino Jesus esteja com você. Busca a proteção de uma mãe e que vira um homem agonizante pendurado numa cruz e morto. O evangelho simplório dá dó. Já o evangelho simples tem como expressão máxima a cruz, a qual representa não só a morte substitutiva do Criador no lugar da criatura caída, mas principalmente porque aquela cruz está vazia, pois o autor da vida ressurgiu, aleluia. O evangelho simplório compreende que o sacrifício da cruz é apenas para Deus. O homem deve, seja por práticas religiosas, seja por intercessão de outros seres, seja por reencarnação em outras vidas, ajudar a Deus na sua salvação. Que fracasso, que dó. Já o evangelho simples, para que a morte e a ressurreição de Cristo é plenamente eficaz para dar salvação a todo aquele que crê, aleluia. O evangelho simplório se satisfaz que as pessoas tenham boas condutas na frente dos outros, tornando-se na maioria das vezes indivíduos hipócritas, preocupados com a sua reputação. Que pequeno, que dó. Já o evangelho simples exige que os corações das pessoas sejam transformados, e a partir dessa experiência sobrenatural passam a ter atitudes condizentes com o que Deus planejou. O foco é o caráter, não a representação aos homens. Que maravilha! O evangelho simplório adestra pessoas para serem aceitas pelo grupo religioso. Já o evangelho simples se preocupa com a libertação completa das pessoas, para que elas sejam aprovadas pelo Criador do universo. Que poder e que glória! O evangelho simplório impõe obediência cega às determinações e manipulações da direção de um grupo religioso, exigindo a mediação de um sacerdote humano em relação a Deus, que é lamentável. Já o evangelho simples ensina que podemos pensar, pois temos a mente de Cristo e temos acesso direto à direção de Deus para nossas vidas, por meio de um relacionamento íntimo e real com Ele. Querido, em nome de Jesus, nós
não menosprezemos o evangelho que cremos, que é um evangelho simples e não simplório, que é baseado na palavra de Deus, que não é sinônimo de vergonha, mas é o evangelho que é vivido, que é pregado, é simples porque não é raso, mas totalmente baseado na verdade de Deus e no poder renovador do Espírito Santo, o qual transforma o homem todo e todo homem. Amém.